Bora lá, galera. Então, correção das atividades do dia 27/4/2020, do segundo ano. A primeira questão, ele fez o seguinte, ele mandou a gente reconhecer as analisar os sistemas lineares e depois falar para ele qual é a matriz incompleta, a matriz completa e a representação matricial. Como que a gente monta a matriz incompleta, a matriz completa e a representação matricial? Da seguinte forma. Ele te entrega um sistema linear. Para eu montar a minha matriz incompleta, é só eu analisar os coeficientes que estão multiplicando as incógnitas, certo? No caso, dessa primeira equação, quem que está multiplicando as incógnitas? Ou quem são as incógnitas? As incógnitas que eu tenho aqui é quem? X e Y. Para eu montar, eu vou pegar os números que estão multiplicando essas incógnitas. Quem está multiplicando o X? 2. Quem está multiplicando o Y? 1. Como que eu sei que é 1? Eu sei que quando não tem o número aqui, a gente sabe que é o número 1, beleza? Então, vamos lá. A matriz incompleta ficou 2, 1, 2 e menos 2. Tá aqui. 2, 1, 2 e menos 2. A matriz incompleta, eu vou pegar a minha matriz incompleta e adicionar nela os meus termos independentes, que é o número 20 e o 10. Então, ó, ficou 2, 1, 2 menos 2 e os dois termos independentes, que é o 20 e o 10. 20 e o 10. A representação matricial, eu pego a matriz incompleta vezes as incógnitas, que é igual aos meus termos independentes. Ó, minha matriz incompleta, 2, 1, 2 menos 2, vezes as incógnitas que eu tenho no meu sistema, x e y, tá aqui, igual aos meus termos independentes, que é 20 e 10. Pronto, só isso. AB entregou o sistema, a gente vai fazer o mesmo processo, beleza? Matriz incompleta são os números que multiplicam as incógnitas. 4, 4, 1, menos 3, 2 e 1. Tá aqui, ó. 4, 4, 1, menos 3, 2 e 1. A matriz incompleta é só eu adicionar nessa matriz incompleta os meus termos independentes. Então, ficou, ó, 4, 4, 10... 1 menos 3 e 4, 2, 1 e 12. A minha representação matricial, ela é formada por quê? Pela minha matriz incompleta, as minhas incógnitas e os meus termos independentes. Tá aqui a minha matriz incompleta, 4, 4, 1, menos 3, 2, 1. Quais são as incógnitas que eu tenho no meu sistema? X e Y, tá aqui, X e Y. Igual aos meus termos independentes, que é o 10, 4 e 12. Tá aqui, beleza? Letra C. Na letra C é o seguinte, ele entregou o sistema também, só que aqui tá faltando duas incógnitas. No caso aqui, ó, eu tenho 5x mais 3y igual a 1, aqui eu tenho 8x igual a 10, a terceira equação, 2x mais 4y igual a 8. Aqui eu tenho 7y igual a 9. Quando eu não tenho a minha incógnita, significa que é igual a 0. Ó, então agora eu vou montar minha matriz incompleta, que são os números que multiplicam as incógnitas. 5 e 3, tá aqui. 8 e 0. 2 e 4. 0 e 7. A minha matriz completa é só eu adicionar os termos independentes. Então, ficou, ó, 5, 3 e 1, 8, 0 e 10, 2, 4 e 8, 0, 7 e 9. Beleza? Montei a minha matriz completa. A minha representação matricial ficou 5, 3, 8 e 0, 2, 4, 0 e 7. Vezes as minhas incógnitas, que são o quê? X e Y, tá aqui. Igual aos meus termos independentes, 1, 10, 8 e 9. Quem são meus termos independentes? São os números que estão depois da igualdade no sistema, tá bom? Letra D. Entregou o sistema de novo e a gente vai fazer a mesma coisa. Como que ficou a minha matriz incompleta? Nesse sistema aqui, a diferença, o que é a diferença dele para os outros? Ele tem mais incógnitas. Aqui eu trabalho com X, Y, Z e W. Então, eu tenho quantas incógnitas? 1, 2, 3, 4. E quantas equações que eu tenho nesse sistema? 1, 2, 3. Beleza?
Então, a minha matriz incompleta ficou 4, 5. O Z eu não tenho, então ele vai ser 0. E o W, qual é o número que está multiplicando o W? Menos 1, tá aqui. Na segunda linha, 1, 1, menos 1 e 1, tá aqui. A minha terceira linha, 3, não tem o Y, então eu sei que o número que está multiplicando o Y é 0. Quem está multiplicando o Z? Menos 6, tá aqui. Quem está multiplicando o W? 8, tá aqui. Para eu montar a matriz completa, é só eu adicionar nessa aqui os termos independentes, que é o 10, 15 e 20. Então, tá aqui a minha matriz completa. Ficou o quê? Minha primeira linha, 4, 5, 0, menos 1 e 10. Segunda linha, 1, 1, menos 1, 1 e 15. Terceira linha, 3, 0, menos 6, 8 e 20. Representação matricial. Como a gente já tinha feito lá em cima, eu pego a minha matriz incompleta, tá ela aqui, vezes as minhas incógnitas que eu tenho ali. Eu tenho que ir lá no meu sistema e analisar. Na minha primeira equação, eu não tenho o Z, mas aí eu tenho que olhar no sistema inteiro, ver quais são as incógnitas que eu tenho no meu sistema e colocar todas. Então, eu tenho X, Y, Z e W. Tá aqui as incógnitas. X, Y, Z e W. Igual ao meu termo independente, que é 10, 15 e 20. Beleza? Vamos lá para a questão número 2. Na questão número 2 é o seguinte. Ele entregou para vocês uma matriz, né? Como que a gente... Se eu perguntar para vocês qual é a ordem dessa matriz, como que vocês vão saber a ordem? Vocês vão contar quantas linhas que ela tem e quantas colunas. Mas o que é linha? A linha, ela é nesse sentido, no sentido horizontal. E as colunas são no sentido vertical, correto? Então, eu tenho... Aí ele entregou a letra A, B, C, D e E. E falou para vocês averiguar qual dessas alternativas está correta. Ó, a primeira, os elementos da primeira linha são 10, 20 e 30. Eu vou lá na minha primeira linha e analiso. A minha primeira linha é 10, 20 e 30? Não. Então, essa é falsa. A segunda, os elementos da minha terceira coluna são 30, 20 e 5. Terceira coluna, eu tenho a minha primeira aqui, a minha segunda, a minha terceira é essa aqui. São esses elementos? 30, 20 e 5? Não. Então, essa também é falsa. Letra C, os elementos da segunda coluna são 20, 25 e 25? Os elementos da minha segunda coluna é essa aqui. É 20, 25 e 25? Não. A minha letra D, os elementos da segunda linha são 15, 25 e 20? Os elementos da minha segunda linha, 15, 25 e 20? Também não. A última, a letra E, os elementos da minha primeira coluna são 10, 20 e 30? Eu vou lá, primeira coluna, 10, 20 e 30. Então, qual que é a correta? Letra E. Tá bom? Número 3, questão número 3, vamos lá. Ele entregou um sistema para vocês, certo? Nesse sistema aqui, o que vocês têm que fazer? Vocês vão analisar o sistema, montar a matriz completa e depois resolver a letra A e a letra B, beleza? Então, vamos lá. Tá aqui o meu sistema, eu vou montar ele, ó. Vai ficar, a minha primeira linha vai ser formada por todos esses elementos. Como ele pediu a matriz completa, o meu termo independente também vai entrar, tá bom? Então, ó, ficou 2, 3, 4, menos 1 e 10, tá aqui, ó. Primeira linha formada. A segunda linha ficou o quê? 3, 4, menos 1, 1 e 15. Terceira linha ficou 5, 3, menos 6, 8 e 20. Montei a minha matriz completa. Agora, com essa matriz completa, eu vou responder a letra A e a letra B. Tá aqui a letra A. Os elementos da segunda e terceira linhas são... Os elementos da minha segunda linha, vamos lá. 3, 4, menos 1, 1 e 15. Minha segunda linha são esses elementos, beleza? Os elementos da minha terceira linha, 5, 3, menos 6, 8 e 20. Pronto, respondi a minha letra A. Letra B. Os elementos da minha segunda e quarta coluna são... Minha segunda coluna, eu tenho aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna. Os elementos da minha segunda coluna, primeira, segunda, então foi 3, 4 e 3.
Tá aqui os elementos da minha segunda coluna. Os elementos da minha quarta coluna. Ó, primeira coluna, segunda, terceira coluna, quarta coluna. Ficou menos 1, 1 e 8. Pronto. Só isso. Beleza, pessoal?